Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Muito bom dia. Estamos aqui num local bem legal aqui em Porto Velho, ó. Aqui é uma academia ao ar livre, ó. Academia pública, iniciativa própria aqui dos moradores aqui próximo do ginásio Cláudio Coutinho, ó, que é o ginásio Cláudio Coutinho, muito conhecido, onde acontece bastante eventos esportivos. E aqui essa academia ao ar livre é conhecida como Deroche. Então qualquer um pode vir aqui fazer o seu treino. Praticamente aqui tem todos os aparelhos de uma academia. Eles conseguiram improvisar um material que não acaba com o tempo, é bastante resistente. Olha, você vê que há bastante aparelhos, praticamente todos de uma academia, e isso ao ar livre, né? Melhor ainda que você não fica ambiente fechado, né? Aqui você pode vir com toda a tranquilidade. Aqui tem um outro aparelho de esporte, né? Que também se usa. E tem aqui, olha só, tem até um ringue, né? Um ringue chama, uma arena para treinar boxe e outros esportes aí, ó. Tudo isso com iniciativa própria, sem ter nenhum dedo aqui público ou do governo, seja o que for. É claro que seria bom que o Estado ou o município ajudasse, né? Nesses empreendimentos, desse todo o apoio. O único apoio que deu, logicamente, foi de ceder o local. Mas isso é mais óbvio, né? Local público tinha que ceder mesmo para o público. Então tá certo. Mas, como sempre, eu venho aqui trazer uma palavra. Eu estava meditando agora de manhã no livro de Segunda Reis, capítulo 6, versículo 5, fala o seguinte: E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Essa referência bíblica fala de alguns discípulos que estavam sendo preparados para serem profetas, a conhecida escola de profetas de Eliseu, e eles decidiram ampliar um lugar para a escola e chamaram o profeta para vir junto. Iniciativa também muito bem ali elaborada, né? Elogiada, pois decidiram ampliar, tinham visão de ampliar. Só que um deles saiu para cortar madeira e ao fazer esse trabalho, ele pegou um ferro emprestado ou um machado emprestado. Aí já está o problema, e aí entra a nossa meditação de hoje. O ferro ou o machado, ele simboliza bastante coisa. O ferro pode simbolizar a oração, pode simbolizar a fé, mas também pode simbolizar a capacidade de a pessoa produzir, a capacidade de a pessoa desenvolver. E você sabe que no mundo em que vivemos, nada se cria, tudo se copia. E não é errado você copiar, pegar ideia, você de alguma forma ali pegar uma ajuda, porque ninguém nasce aprendendo, ninguém nasce sabendo. Nós vamos pegando a ideia ali do outro e tentando melhorar, e aí acaba levando a uma eficácia. O problema não é a gente observar as outras pessoas, usar as outras pessoas como inspiração. O problema é quando fazemos disso uma dependência. É quando emprestamos o que é dos outros e dependemos do que é dos outros. Porque a partir do momento que ele empresta o ferro, está sob a responsabilidade dele, mas não era dele aquele ferro. E aí ele vem e perde o ferro cai na água e ele se desespera, porque esse ferro tinha um valor. Hoje a machadinha tem um valor, naquela época valia muito mais, pois era usada para muitas coisas, para construir, para cortar. Era uma ferramenta de produção. E aí ele perde. Agora imagine, por isso que a gente não temos que estar apoiado no ferro dos outros, ou na capacidade dos outros, ou na armadura de quem quer que seja. A Bíblia diz que o rei Saul tentou emprestar a sua armadura para Davi. Davi tentou andar, mas a Bíblia diz que não conseguiu, porque
aquela armadura não era dele, não era para ele. Muitas vezes a gente tenta emprestar o machado dos outros, a capacidade dos outros, e a gente, às vezes, ao invés de conseguir cortar ou fazer a coisa funcionar, às vezes não vai. Porque funciona para os outros, funciona para aquela pessoa, nem sempre vai dar certo a gente tentar copiar ou tentar de alguma forma fazer o que o outro faz. Aí o pior é quando a pessoa, ela empresta, ela toma aquilo e faz daquilo o seu apoio. Aí imagine, aquela pessoa se desvia, imagine aquela pessoa cai, imagine, aquela pessoa, ela vai partir talvez, como todos nós um dia partiremos, e se a pessoa está totalmente dependente do talento do outro, da capacidade do outro, aí o que vai ser dessa pessoa quando aquele outro partir? Vai acontecer o que aconteceu com esse rapaz, o desespero. Ai, meu senhor, pois o ferro era emprestado, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Quantos filhos que no decorrer da vida tiveram tudo para aprender, para se qualificar, para se especializar, mas achavam que os pais iam viver para sempre, ficaram na dependência. Não, meu pai está vivo, minha mãe está viva, então eu estou tranquilo porque eles sempre vão me amparar. Aí chega o dia de os pais partirem, ou aquelas pessoas que ajudam ela também não poder mais ajudar, e ela se vê desesperada. O que é que eu quero trazer com isso? Olha, tenha o seu próprio machado. Tenha o seu próprio machado. Ah, mas o meu machado não está tão afiado assim. Aí a pessoa, por exemplo, até tem um machado. Todos nós temos o nosso machado, a nossa capacidade. Todos nós temos a nossa habilidade. Eu acredito que todos têm um tipo de habilidade ou um tipo de talento. Só que precisa ser polido, precisa ser trabalhado, precisa ser afiado. E às vezes isso leva tempo, mas tem gente que, por levar esse tempo, por ter o trabalho de afiar, aí é mais fácil emprestar. Mais fácil eu correr ali na casa do vizinho: meu filho, meu vizinho, empresta o teu machado que está afiado, o meu tá cego, tá, sabe? Aí me empresta aí. Aí ela vive emprestando o que é dos outros e não procura afiar o seu próprio machado. Afiar o próprio machado é buscar, é se esforçar, é estudar. Se o vizinho está com o machado afiado, ou seja, se fulano está afiado, está vencendo, está prosperando, está crescendo, como diz, se o vizinho está indo de vento e popa, é porque primeiro ele se preocupou em afiar o machado. Então, antes de querer aparecer, ou antes de querer a pessoa estar em destaque, ela tem que primeiro afiar o seu machado. E isso acontece no oculto, no anonimato, sem ninguém estar vendo. Só depois que o ferro estiver afiado, que a coisa estiver funcionando, que as coisas estiverem produzindo, aí sim haverá evidência de produção, de crescimento e de eficácia. Portanto, a Bíblia diz também que ela dá o exemplo de uma árvore que ela cresce primeiro para baixo. Se eu não me engano, agora me fugiu a memória o nome da árvore, que primeiro ela cresce para baixo. Primeiro ela se preocupa em crescer, estabilizar suas raízes, para depois crescer para cima, aonde todos verão o seu crescimento. Então não se preocupe que se você não está sendo visto, se você não está sendo notado, é o momento de preparar suas raízes. Naquele momento em que ninguém te vê, ninguém te nota, ninguém sabe quem você é. Mas na hora certa, sem você querer, a verdade é essa, sem você querer, você estará sendo visto, notado, não porque muitas vezes você buscou, mas porque é um processo natural. Jesus disse que uma cidade edificada não foi feita para colocar embaixo, onde ninguém vê. Uma lâmpada, ela não foi feita para ser colocada debaixo da cama. Se ela tem a capacidade de iluminar, ela tem que ser colocada no centro da casa. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, que nós não venhamos ficar na dependência do machado afiado dos outros, que possamos buscar afiar o nosso próprio machado. Não é errado a gente procurar uma ajuda no outro, uma inspiração, uma direção, mas é preciso nós também, mais do que nunca, buscar afiar o nosso próprio machado, se preparar, ter a nossa própria capacidade vinda de Deus, tá certo? Que Deus abençoe a todos, fique na paz,
em nome de Jesus.